Aquele abraço, amigo do esporte, aquele abraço, amigo da bola, chegando com mais um Abrindo o Jogo, o seu espaço da informação e da opinião, para aquela resenha de toda semana aqui no Super Canal, 100% Caratinga, para a gente poder falar de esporte. E muita gente me para na rua para perguntar, Rogério, e o Bolsa Atleta, o edital, sai quando? Qual vai ser as exigências? Bom, eu sei pouco sobre o Bolsa Atleta. Quem sabe muito sobre o Bolsa Atleta são essas duas feras aqui que estão do meu lado, a Juleni Leite de Matos e meu amigo João, o novo superintendente de esportes de Caratinga. Primeiramente, meus parabéns pelo cargo. Acho que está em ótimas mãos. Você é um cara que conhece muito do tema, um cara que estuda bastante, principalmente, né? Porque não adianta também ser um grande conhecedor se parar de estudar. Você é um cara que estuda bastante e está preparado para o cargo. Para começar, meus parabéns, João. Rogério, muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando novamente, um pouco mais, saindo um pouco do esporte, que é o âmbito que o pessoal me conhece, que é o futebol, às vezes, que é a musculação, e está fazendo parte dessa família que é a Prefeitura Municipal de Caratinga, que vem trabalhar em cima de projetos. É uma das coisas que você falou, que eu venho estudando há tempos, mas lá dentro é outro mundo, onde a gente vai aprender coisas novas, tentar trabalhar também com o novo. E já chegamos de cara, para quem não sabe, eu já fui presidente do Comel, já trabalhei com a Juleni no Comel, com o Bolsa Atleta, fui um dos pioneiros, estive lá com ela. Só que quando a gente sai dessa demanda pública, aí o conselho muda e abre marcha para outras pessoas. O Comel é uma coisa muito bacana, Caratinga é pioneiro e as pessoas têm que interagir mais com a Secretaria de Esporte e Cultura para estar sabendo o que é o Comel, como é o Comel. Isso é inteligência. O atleta hoje, ele merece estar disputando vários níveis de competições e ele tem esse apoio da Prefeitura Municipal de Caratinga. Bacana. E por falar em conhecimento de Bolsa Atleta, não sei se eu posso dizer que ela é a mãe do Bolsa Atleta, mas pelo menos madrinha ela é. Tudo bem, Juleni? Tudo bem. Eu não sou a mãe porque não fui eu que implantei mas a madrinha, lei. Mas talvez. Madrinha é porque eu acompanho desde o início. Desde o início, né? E Bolsa Atleta para esse ano tem muita mudança, o pessoal me pergunta muito, Rogério, o que vai se exigir no Bolsa Atleta? Eu falo, gente, procura a Juleni, eu mando sempre para o mesmo lugar, procura a Juleni. Então a Juleni está aqui para explicar para a gente. Vamos ter muitas mudanças, Juleni? Algumas poucas, mas boas. Desde o ano passado, o Bolsa Atleta não é só para atletas de modalidade individual e começamos a trabalhar com o Bolsa Equipe. Mas esse ano nós tivemos um upgrade no trabalho dos nossos atletas que careceu de uma nova forma de proposta que é o Bolsa Técnico. Bolsa Técnico. Bolsa Técnico. Para esse ano, então, se lançou o Bolsa Técnico. Mas essa bolsa, ela foi criada em função do atleta, é um benefício para o atleta e não para o técnico. Por quê? Nós tivemos esse ano no Taekwondo um atleta Marcos Toledo que tornou-se atleta de seleção brasileira. Uma referência no esporte, sim. Uma referência no esporte. E o importante disso é que ele mora em Caratinga, estuda em Caratinga, treina em Caratinga. Mas a seleção brasileira de Taekwondo, ela faz seus treinos fora daqui. Então, o nosso técnico, o técnico do atleta Marcos Toledo precisa acompanhar esse menino, esse rapaz, para que ele tenha as orientações específicas do métier que ele está e que é novidade para os nossos atletas aqui, para que esse atleta permaneça no nível em que ele está e alcance colocações melhores. Então, se nós dermos esse aporte financeiro que subsidia essas viagens junto com o atleta, isso é possível de se alcançar. Do contrário, o nosso atleta até chega à seleção brasileira, mas não vai conseguir permanecer, porque os treinamentos é de um patamar antes nunca experimentado. Então, a gente abriu essa oportunidade para todos os técnicos que têm atletas nesse métier. Nesse nível. Nesse nível. Porque o recurso é pequeno, a gente faz mágica com bastante atletas. O Bolsa Atleta não paga a vida esportiva de ninguém, mas facilita que ele se mantenha na sua carreira esportiva. É pouco, mas
é impossível, se o atleta não tiver esse recurso, manter por longa data. Eu ouço isso dos próprios atletas, que sem o Bolsa Atleta seria muito complicado de se manter o nível de competitividade. Agora, João, é importante deixar claro para as pessoas, você me falou agora algo no final da sua fala, que foi muito importante, que foi o seguinte: é importante mostrar e o atleta procurar se informar, porque a desinformação sobre o Bolsa Atleta, às vezes, é maior do que a informação. E isso é muito ruim para o projeto Bolsa Atleta, né? A desinformação, às vezes, ela é maior e chega mais rápido. A gente já ouviu bobagem tipo, o Bolsa Atleta eles dão para quem eles querem, Bolsa Atleta é para os amigos da Juleni, do Rogério de não sei quem, né? E quem está lá dentro sabe que o COMEL, o Conselho Municipal de Esporte, é muito sério, formado por pessoas idôneas, por pessoas sérias, que não foram escolhidas jogando um monte de nome para cima e pegando papelzinho, não. Então, é bom deixar claro isso, né, João? Ô, Rogério, com certeza. O ideal do Bolsa Atleta é as pessoas estar se informando. Porque tem muitas pessoas também que acham que é atleta e, na verdade, só praticam a modalidade do esporte. Ser atleta é abdicar de algumas coisas para viver em função do esporte. A gente está falando muito do atleta aí, Marcos Toledo. Uma coisa que eu, Toledo, conversa sempre, porque algumas coisas eu passo para o Marcos e a gente está trabalhando dentro da academia. Algumas coisas de treinamento de resistência e musculação. Ser atleta é abrir mão. O Marcos hoje ele abriu mão para ser atleta de vários tipos de competição. Hoje ele come como atleta de alto nível, ele treina como atleta de alto nível, estuda como atleta de alto nível, dorme como atleta de alto nível. Ele tem hora para dormir, ele tem hora para comer, entendeu? Então isso tem que estar dentro da informação de um atleta também. Ele vai chegar em casa, abrir o portal da Prefeitura Municipal de Caratinga e vai estar escrito lá, Bolsa Atleta. Ali estão os padrões que ele tem que se informar para ser um Bolsa Atleta. Ele não conseguiu acessar a internet, ele vai até no Departamento de Cultura e Esporte, que a gente vai estar lá para dando esse subsídio para ele. E outra coisa, o que a gente pode falar do Bolsa Atleta é pelo mérito do atleta, não é pelo mérito do conselheiro. O conselheiro vai votar e vai ver, não tem como não votar. Esse rapaz aqui participou de 4 competições internacionais, esse aqui participou de 4 competições municipais. O voto, todo voto tem um peso e uma medida. Isso é bom deixar claro, João, e a Juleni sempre fala isso comigo quando eu vou lá para conversar com ela. E o mais, assim, as pessoas precisam entender que Bolsa Atleta não é Bolsa Família. O objetivo do Bolsa Família é muito nobre por sinal. O objetivo do Bolsa Atleta é outro, né, Juleni? É sim, é para atletas de rendimento. E o que mais precisa ser esclarecido é que só damos o Bolsa Atleta para quem pede. Não é para quem a gente quer, é para quem faz a inscrição e está na data. Vai até 4 de junho. Passou essa data, só ano que vem. Os atletas precisam estar atentos a isso, porque durante o ano a gente recebe pessoas querendo saber informação e a gente dá. E a gente informa, olha, se você vai participar, sua data já está fora, quando é o caso, né? Então, para você, no próximo pleito, participar, você tem que participar na sua modalidade, nesse nível aqui. Você precisa divulgar, a gente precisa acompanhar. Então, houve uma certa vez que eu encontrei com uma pessoa e ele disse assim, mas por que só tem 2 atletas específicos na modalidade de ciclismo que recebe? Porque foram os únicos 2 que pediram. Ou seja, precisa ter um trabalhinho de ir lá no Departamento de Esporte e tomar uma certa informação. E agora nós temos o edital que está com muita clareza, qual é o tipo de documentação que você deve colocar e para poder pleitear. E ali você vai ver, porque nós temos um critério de classificação que dá pontuação. Pontos menores para competições municipais, pontos maiores para competições nacionais. Ou seja, se você quer garantir a sua permanência ou a sua inclusão, um novo pedido no Bolsa Atleta, você tem que procurar competições melhores, competições que te dará mais ponto, porque
No tempo de hoje, o Conselho Municipal não vota mais. O Conselho Municipal apura as notas. Nós não temos mais nenhum tipo de... O poder do veto. Esse aqui eu vou vetar porque eu não vou com a cara dele. Esse aqui eu vou dar o Bolsa Atleta para ele porque eu acho ele maravilhoso. Não funciona assim. Não mais. Desde 2017, o nosso trabalho é pelo mérito do atleta. É o mérito dele competir e o mérito dele saber informar, porque a gente dá fé nos documentos que ele coloca. E os documentos são documentos oficiais das entidades, das modalidades que eles praticam. Às vezes, eu acho que falta informação para o atleta, por culpa dele, que não procura informação no lugar onde deveria procurar. E parece que às vezes não fica claro para o atleta também, ou para o técnico dele, para quem está querendo que ele seja um Bolsa Atleta, o fato de que o Bolsa Atleta ele é para o atleta de competição. Ele não é aquele camarada que corre no final de semana, só aquele cara que vai lá nadar no grosso, dar uma voltinha. Esse não é o atleta. O atleta é aquele cara que sai para competir, é o Amauri, é o Evaristo, estou falando do atletismo. Esses caras são os atletas. Né? E o Bolsa Atleta é para esse cara. Você pode até discutir a questão do regulamento, você pode dizer que não acha justo, mas dizer que o Bolsa Atleta não tem um critério, não se pode afirmar isso. E o que a gente já ouviu muito, né, João? As pessoas, mas qual o critério do Bolsa Atleta? O critério é esse, o cara tem que ser atleta. Com certeza, Rogério. O cara tem que procurar, primeiro, como você falou, se informar. Não tem como ele ir no ponto quente do lado da Secretaria de Esporte e Cultura procurar informação do Bolsa Atleta. Mas muita gente procura um com o outro e às vezes, eu vou passar lá. Ele tem que entender que tem um edital aberto, entendeu? O edital está aberto até dia 4 de julho, a gente já prorrogou a data por causa da demanda de falta de comunicação e a situação que a gente está vivendo hoje. Mas muitas pessoas... Falta de gasolina, não dá para o cara ir lá. Mas muitas pessoas já têm procurado, têm sentado na mesa da Juleni, têm batido aquele papo tete a tete, visto o que precisa. E o atleta hoje de alto rendimento, ele só vai ser atleta de alto rendimento se ele procurar treinar, buscar o Bolsa Atleta, entendeu? Ter uma dedicação e saber que lá as coisas, foi igual a Juliane falou, mudou a forma, entendeu? Essa forma não é mais, vamos votar no cara, porque esse foi lá no começo. Depois do começo, as coisas foram alavancando, foram indo num caminho totalmente diferente e afunilando. Hoje a gente tem atleta de alto nível dentro da cidade. Alguns vários que você falou. A gente tem o Ney Lourinho, entendeu? Tem a Duda, todas as modalidades, tem um atleta de alto nível. Verdade. Igual a gente pensa hoje no projeto do América, que daqui a pouco vai estar disputando alto nível, a escolinha de voleibol. Como a gente deixou de ser uma escola de futebol, a gente não tem mais hoje que disputa em alto nível um futebol, então é difícil a gente estar procurando isso. Tem algumas pessoas que estão indo atrás do futebol, mas eles têm que procurar também se organizar, em vez de ficar falando na rua assim, mas por que fulano de tal recebeu e fulano de tal não recebeu? Primeiro, se organize, arrume a sua documentação e vá até a Secretaria de Esporte e Cultura, que você vai ser pleiteado de acordo com a sua documentação, com o tipo de competição que você está participando. O questionamento, às vezes, ele vem muito por rede social, e rede social, infelizmente, ainda é uma terra de ninguém. Né? A pessoa na rede social fala o que quer, sem responsabilidade, e ainda bem que algumas pessoas que falam mal, que criticam, são pessoas com credibilidade zero. Aí a pessoa vai lá e fala e ninguém dá ouvido porque vindo de quem vem a pessoa acaba não dando ideia, né? Mas a gente falha também. A gente precisa entender que a desinformação, às vezes, em relação ao Bolsa Atleta é maior do que a informação. Sim. Eu tenho percebido isso, às vezes, ao caminhar pela rua, ao andar. Tem atleta que manda no meu WhatsApp para saber quando que o edital do Bolsa Atleta vai ser lançado, como é que funciona. Aí eu encaminho para a Juliani, para o João, porque não sou eu que tenho que responder, são eles que têm que responder. Então a gente precisa entender isso. Agora, tem gente maldosa, com segundas e terceiras intenções. O problema do brasileiro é que ele, às vezes, ele prefere ouvir o Zé das Couves no banco da praça, que não sabe nada de nada, que quer desinformar, do que procurar informação no lugar correto. Esse é o problema. Tem muita gente que acha... Gente, rede social, Instagram e Facebook e Twitter não é imprensa. Pelo amor de Deus. O cara fala, eu vou para a imprensa, o cara vai para o Facebook dele. Isso não é imprensa. É importantíssimo demais a rede social.
É maravilhosa a rede social, mas ela não é imprensa. Nós precisamos diferenciar. Rede social é uma coisa, imprensa é outra. Então, o lugar de se informar, o lugar de buscar a verdade dos fatos, você pode questioná-los, é um direito seu. É imprensa. É imprensa. É jornal, é TV, é rádio. Pode até ser o Facebook. O Facebook está aquele órgão de imprensa oficial. Agora a pessoa vai lá buscar informação no Facebook do Zé Mané, do Zé das Couves, do João Dendágua, vai lá e buscar informação e não vai ter. Ou então vai ter uma desinformação. Esse é o maior problema que a gente enfrenta hoje. E o que tem de gente aí querendo confundir ao invés de explicar é uma festa. Bom, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Antes de ir para o intervalo, falar um pouquinho sobre um lance que aconteceu na final da Champions League entre Liverpool e Real Madrid, que causou uma polêmica também em rede social. O lance do Sérgio Ramos sobre o Salah, que tirou o Salah de campo com 23, 24 minutos do primeiro tempo. O Salah, melhor jogador do Liverpool. Foi um lance de judô. E quando eu disse que foi um lance de judô, teve um amigo meu de BH, que é atleta da seleção mineira de judô, que fez questão de me corrigir. Parceiro, não é lance de judô não. No judô isso é proibido, porque você causa um risco maior de lesão ao adversário. Quando você prende o braço do adversário dessa forma, você está expondo ele a um risco de uma lesão grave. Então, no judô, esse golpe é proibido. Aí quando eu falei com ele que, mas no futebol, quando eu comentei isso aqui, teve gente na rede social que falou comigo que é normal, segue o jogo. Aí ele tá rindo da minha cara até agora. Por isso que ele luta judô e não joga bola. Porque o futebol tá mais perigoso que o judô. Fazer o quê, né? Bom, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. A Autoescola Unida, desde 1999, vem formando, reciclando e educando para o trânsito. A Autoescola Unida possui veículos com direção hidráulica, veículos adaptados para portadores de necessidades especiais, curso de reciclagem para motorista infrator e curso para renovação de sua carteira de habilitação. E mais, sala de legislação climatizada com horários pela manhã, tarde e noite. Aulas de direção para carreta, caminhão, ônibus, automóvel e motocicleta, orientada por instrutores altamente capacitados. Autoescola Unida, de mãos dadas com você. Tá procurando tinta com preço baixo? Vem pra Tinalto Tintas. Na Tinalto Tintas é baratim, baratim. E toda semana tem promoção. É verde, vermelho, rosa, azul, a cor que você quiser, com o melhor preço da região. Tá procurando tinta com preço pequenininho? Então vem pra Tinalto Tintas. Telefone 3321-7373, Rua Nova, Caratinga. De volta com o nosso Abrindo o Jogo, o seu espaço da informação e da opinião. E agora, regado ao delicioso Café Paula Maciel, o café mais gostoso do Brasil. De manhã, à tarde, à noite, com pão de sal, com pão de doce, com bolo de chocolate. Com aquela rosquinha de nata que a vovó faz, Café Paula Maciel é uma delícia. Experimente, garanto que você vai adorar. E o melhor de tudo, hein? Café Paula Maciel você encontra em todo lugar. Eita, cafezinho bom, Café Paula Maciel. E tem mais, filtro para café Paula Maciel. Lavável, reutilizável, isso mesmo. Mais economia para você e para a natureza também. Café Paula Maciel, uma delícia, experimente. Meu amigo João, superintendente, gostei do nome superintendente, ficou composto para você. Tirei uma onda com você outro dia na rede social por conta disso. Mas a verdade é o seguinte, a gente falou agora há pouco sobre o Bolsa Atleta. E vamos deixar uma coisa bem clara, né? A gente já tentou isso aqui no primeiro bloco e vamos tentar de novo no segundo bloco, né? Tem algumas pessoas que entendem, outras entendem, mas faz de conta que não entendeu, e outras não querem entender mesmo. O objetivo principal do Bolsa Atleta é para o atleta. Ele não é uma bolsa social. Né, para aquele cara assim, mas fulano não precisa. Eu já ouvi muito isso. Mas fulano não precisa do Bolsa Atleta. Mas ele merece o Bolsa Atleta? Não quer saber se ele precisa, quer saber se ele merece. Você pode questionar os critérios do Bolsa Atleta. Pode ser questionado. De acordo com a minha visão, está errado. É um direito seu.
mas os critérios existem, são claros. O Bolsa Atleta não é bolsa social. Eu já ouvi muito, mas fulano de tal não precisa. Por que ciclano recebe e ele não precisa e o não sei quem precisa? Não é quem precisa e quem não precisa, né? É quem merece, quem está enquadrado, quem se enquadra no critério, no edital. E quem não se enquadra. Então, acho que tem muita gente que gosta de fazer uma picuinha também, que não... Né, João? Juliane? E não existe uma pessoa, assim, muito capacitada financeiramente que está dentro do Bolsa Atleta. Geralmente, quem busca é quem tem necessidade de ter aporte financeiro extra. Os nossos atletas, por exemplo, vou dar Marcos Toledo, pai motorista, mãe dona de casa, são pessoas, filhas de pessoas trabalhadoras, batalhadoras, mas que não têm capacidade financeira de grande alcance. E se fosse, também teria mérito, mas normalmente as pessoas vão pelo bom senso mesmo. Eu preciso, eu peço, eu não preciso, eu não peço. A gente nunca teve ensaia justa de ter que escolher um ou outro por causa da questão financeira. Mas é bom deixar bem claro que a condição financeira não é uma condição sine qua non. A pessoa vai receber o Bolsa Atleta porque ele é pobre. Não, isso aí a pessoa vai receber porque ele merece o Bolsa Atleta. Ele está em condições de receber, ele participa de competições. E é preciso ficar claro que o recurso não é grande, mas o trabalho para poder prestar contas é. Mexer com dinheiro público não é fácil, tem muitas regras. Então, quando a pessoa pode, ela evita, porque dá muito trabalho. Faz quem realmente precisa, quem necessita daquele dinheiro todo mês entrando, porque é muito trabalhoso. E além disso, Juliane, eu já ouvi coisas do tipo, é muito burocracia. Ele faz parte da nossa Constituição brasileira. Você tem que dar publicidade, você tem que prestar contas. Não pode prestar conta com papel de pão, tem que ser nota fiscal. Você, para falar que participou de um evento, você tem que ter o relatório emitido pelo organizador do evento. Não adianta você só falar. Então, as regras estão aí. Se você não fizer, não recebe. Você pode até ganhar o Bolsa Atleta, mas se durante o percurso do Bolsa Atleta você não fizer conforme as regras das orientações, você não vai para frente. Você ganhou, mas não recebeu. E lá na frente, quando está agora o nosso edital desde 2017, deu o benefício de renovação automática. Para quem são esses? Para aqueles que prestam contas da melhor maneira possível, né, dentro das regras do edital. E tem pessoas que são super organizadas na prestação de contas. Essa é a maior questão que a Juliane falou, né, Rogério? A primeira coisa não é só ser atleta, tem que estar organizado. A gente tem todo um padrão para esse atleta estar recebendo também esse valor. É bastante bacana enfatizar o que ela falou, porque é o seguinte, às vezes o cara é atleta, ele deixa de receber o Bolsa Atleta porque não prestou conta numa nota fiscal, do evento que ele participou, entendeu? Para esse dinheiro cair na conta dele, ele tem que comprovar para o governo e para o governo municipal que ele está participando de verdade. Não é ele só, ele vai receber só para treinar. O cara não recebe só para treinar, não. Entendeu? Eu acho que as pessoas estão tão acostumadas com falcatrua no Brasil, a gente está tão de saco cheio de falcatrua, de tanta coisa errada, de tanta gente que quer levar vantagem em tudo, de tanta gente que quer receber algo sem merecer, né? É que o cara acha que ele vai participar do Bolsa Atleta, vai receber, depois eu levo qualquer notinha lá e tá tranquilo, e não funciona assim. É por merecimento e por organização. Esses 10 atletas que ela falou, e são atletas de alto nível também, que estão disputando, porque eles se encaixaram no Bolsa Atleta e vem fazendo esse trabalho minucioso, quer pegar uma nota fiscal, quer procurar o coordenador do evento, e às vezes o cara acha isso chato. É chato, é trabalhoso, o cara não quer ter trabalho, não quer ter trabalho. Esse também é o mal do brasileiro, né? O brasileiro, ele quer pronto, mastigado, ele passar na secretaria, ele procurar na internet, ele procurar no portal da prefeitura, ele acha isso muito bacana. Não, ele acha isso muito trabalhoso, não vou procurar, minha internet tá ruim. Então, meu amigo, tem que procurar, tem que trabalhar para ser Bolsa Atleta.
Juliani, a Constituição, como que se constitui o Conselho Municipal? Porque é outra questão também que algumas pessoas vão questionar, né, que, mas por que fulano faz parte do Conselho Municipal? Por que ciclano foi convidado para fazer parte do Conselho se faz parte de uma outra entidade? Antes de você responder, eu acho que a parte imediata, né? Por que fulano foi convidado para poder fazer parte do Conselho Municipal de Esporte? Eu acho que o primeiro critério para uma pessoa ser convidada para fazer parte de um conselho tão importante como esse é ser honesto, é não ser mau caráter. Falar em bom português, não ser vagabundo. Primeiro ponto para mim. O resto, Juliani, além de não ser vagabundo, não ser mau caráter, não ser golpista, o que a pessoa precisa de ter para fazer parte do COMEL? Bom, nós temos representatividade dos órgãos de administração municipal e representatividade das pessoas, sociedade civil, que estão envolvidas com entidades e representatividade de modalidades ou de setores do esporte. No caso da prefeitura, no caso dos órgãos governamentais, nós temos pessoas das secretarias de desenvolvimento social, da Secretaria de Educação e Cultura, da qual eu faço parte, da Secretaria de Tributação, da Secretaria da Assessoria Jurídica. Ou seja, a gente procura órgãos que vai nos dar subsídios para trabalhar dentro do conselho, né? Por exemplo, nós temos a nossa lei de incentivo ao esporte que nós estamos querendo implantar, a gente precisa muito da assessoria jurídica, a gente precisa muito da tributação, tá nos dando suporte, então a gente busca essas pessoas, tá? E essas pessoas e essas entidades, elas estão asseguradas na lei. Da mesma forma que a sociedade civil tem representatividade, por exemplo, das associações da indústria e do comércio, por exemplo, lá o SESI, não é bem o SESI, a SIC, a CDL, por quê? Na hora que a gente traz eventos, a gente precisa dessas parcerias para a gente ter um suporte. Por exemplo, quando trazemos aqui o GENG, a gente tem que ter todo um aparato para a recepção desse evento, inclusive no comércio, hotelaria, restaurantes, né? E transporte. Então, isso aí também entra na hora que a gente pensa. A Secretaria Regional de Ensino, a SRE, também temos representatividade, porque é do âmbito educacional e fora da gestão municipal. É muito importante. Nós temos também da representatividade da mídia, da qual você faz parte, é um cronista esportivo, mas também tem o cinegrafista, ele foi do Diário, não é mais do Diário, como é que ele chama? Da Docton. Depois eu lembro. E nós temos de associações comunitárias e associações esportivas, ou seja, são setores da sociedade que mas ligada ao esporte. Ligada ao esporte. Tá? Então, ou é ligada ao governo, tá? Da administração municipal, ou é ligada a setores esportivos. Assim como o Conselho de Cultura também são pessoas ligadas ao exatamente como qualquer conselho. E para que serve um conselho? Para nos ajudar nas decisões. Então, a prefeitura ela não quer escolher para quem dar a bolsa. Então, ela convoca o conselho e esse trabalho ele é todo feito em parceria com os conselheiros, né? Então, é uma gestão melhor, porque nós temos que propor e ouvir. Quando a gente tem dúvidas, a gente busca a informação. Quando a gente quer escolher, mas não tem muita certeza, a gente pede aprovação. Então, em assuntos que a gente gostaria que houvesse mais opiniões, o conselho entra. E isso em todos os conselhos. E a formação do conselho é muito importante e eu sempre digo o seguinte, infelizmente, tem pessoas que entenderam a explicação toda da Juliani e é muito simples de entender, não é difícil, ela não inventou a roda, ela explicou algo que está muito claro. A maioria das pessoas entenderam. Tem aquelas pessoas que ficaram com alguma dúvida ainda e que podem esclarecer essas dúvidas
indo atrás do Juliani lá no departamento de esporte, procurando. Ela, com toda a educação do mundo, vai esclarecer. Tem outras pessoas que, quando ela começou a explicar, fizeram assim, ó, porque não querem entender. A intenção é continuar falando bobagem. Eu prefiro continuar falando bobagem porque é a única coisa que eu sei fazer, né? Principalmente aquelas pessoas que não têm um trabalho, que não têm uma carteira assinada, que não é empresário, aquelas pessoas que vivem às custas não sei de quem, que tem tempo de sobra para poder ficar em rede social falando bobagem, né? Então, essas pessoas, quando a Juliani começou a explicar, devem ter tapado o ouvido, no mínimo. Mas, infelizmente, a gente não vai conseguir agradar todo mundo e nem explicar para todo mundo, lamentavelmente, né? A vantagem que a gente tem é que nós somos pessoas de bem e com credibilidade. Acho que isso já mata esse assunto, então. No próximo bloco, o meu amigo João e a Juliani vão explicar para a gente as datas do Bolsa Atleta, né? E principalmente vamos falar de valores também, né? Acho que é importante falar. E principalmente datas, números no próximo bloco aqui no Abrigo do Jogo, tá bom? E antes falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo voltou a liderar depois da vitória para cima do Atlético Mineiro. Uma vitória que, sinceramente, estava quase que desenhada pela proposta de jogo do Atlético e do Flamengo. O Atlético amassou o Flamengo, sufocou e não foi capaz de fazer o gol. E deu ao Flamengo aquilo que o Flamengo veio buscar, que era uma bola, o contra-ataque. E o lateral, que é bom jogador, ele falhou exatamente no pé que não podia falhar, que era do Vinícius Júnior, que deu o passe para o Everton Ribeiro fazer o gol da vitória flamenguista. Placar moral do jogo seria uma vitória do Atlético de 3-1, 4-1, bola na trave, o Diego Alves fechou tudo. Só que placar moral não soma 3 pontos. Então, placar moral é muito bonitinho para justificar, mas não soma 3 pontos. O Vasco do meu amigo Moisés não pode ver um baiano pela frente, hein? É impressionante. Tomou 6 gols do Bahia nos 2 encontros que tiveram, né? Foi 3-0 e 3-0. Só que é simples de entender também. Por melhor que seja o Zé Ricardo, ninguém vai ter no mesmo time Eraso e Paulão impunemente. Tem que pagar por isso. É um pecado muito grande. Você não pode contratar Eraso e Paulão e achar que nada de ruim vai acontecer com você. Não tem jeito. Não tem como. É como o cara ir passar férias na casa da sogra e achar que não vai ouvir uma gracinha. Vai ouvir uma gracinha. Qualquer hora, não vai, Osés? Vai ouvir. Uma hora vai ouvir. Então o cara tem Eraso e Paulão e acha que não vai acontecer nada. Em 32 jogos, o Vasco tomou 50 gols. Triste, né? Mas é a verdade. E o Cruzeiro venceu o Santos por 1-0. Resultado que me surpreendeu, porque o Mano Menezes também foi lá para poder jogar por uma bola, aquela coisa toda. E o Santos, a exemplo do Atlético, não foi competente para poder fazer o seu gol. O Cruzeiro foi lá e fez o gol com o Bruno Silva, né? Estrela do treinador também. O Mano, às vezes, ele era chamado de burro, assim como o Levi já foi algumas vezes. Meu amigo João também já foi, né, irmão? Foi chamado de burro. Mas o Mano, ele colocou o Bruno Silva fez o gol. Resumido, pode até ser burro, mas é um burro com sorte. Fala sério. É um burro com sorte. Exatamente isso. Bom, vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. A Autoescola Unida, desde 1999, vem formando, reciclando e educando para o trânsito. A Autoescola Unida possui veículos com direção hidráulica, veículos adaptados para portadores de necessidades especiais, curso de reciclagem para motorista infrator e curso para renovação de sua carteira de habilitação. E mais, sala de legislação climatizada com horários pela manhã, tarde e noite. Aulas de direção para carreta, caminhão, ônibus, automóvel e motocicleta, orientada por instrutores altamente capacitados. Autoescola Unida, de mãos dadas com você.
Tá procurando tinta com preço baixo? Vem pra Tinalto Tintas. Na Tinalto Tintas é baratim, baratim. E toda semana tem promoção. É verde, vermelho, rosa, azul, a cor que você quiser, com o melhor preço da região. Tá procurando tinta com preço pequenininho? Então vem pra Tinalto Tintas. Telefone 3321-7373, Rua Nova, Caratinga. De volta com o nosso Abrindo o Jogo, o seu espaço da informação e da opinião, para a gente continuar essa resenha legal aqui. E algo muito bem lembrado, agora há pouco aqui, eu esqueci o nome dela, qual é o nome da assessora ali? Poliana. A Poliana, que nos lembrou aqui que Caratinga é pioneiro quase na região sobre o Bolsa Atleta, né? Porque é algo feito com recurso municipal, né? Sim. Existe o Bolsa Atleta federal, né, do governo federal e tal. Mas o Bolsa Atleta do município foi criado no governo do João Bosco. A lei foi promulgada em 2011, Isso. o primeiro edital em 2012. Eu até falei que a Juliane não é a mãe, mas é a madrinha do Bolsa Atleta, que está lá desde o começo. E é algo diferente, né, Juliane? Feito porque tem cidades maiores que Caratinga, teoricamente com mais recurso, que não tem o Bolsa Atleta, né? Ele foi lançado a nível nacional e aqui foi feita uma cópia. E lá no início a gente percebia o Bolsa Atleta só nas capitais dos estados. Então, o Rio de Janeiro tinha, mas era do governo, tá? No Belo Horizonte tinha, mas era da Secretaria Estadual, né? E Caratinga tinha do município. Nós somos precursores. Recentemente, uma matéria jornalística de mídia televisiva, um técnico reclamou que no seu município não tinha o Bolsa Atleta e Caratinga tinha. Fazendo uma alusão que um município daquele porte deveria ser referência e tem que buscar exemplo de cidade do interior. É por isso que eu sempre falo que esporte, ele depende diretamente de vontade política, seja ele no âmbito nacional, estadual, municipal ou clubística. Se quem está no comando não tem vontade de fazer esporte, não tem esporte. É simples assim. Tudo depende da importância que a pessoa dá. É o presidente do clube, é o prefeito da cidade. Se o cara dá importância ao esporte, vai ter esporte. Se ele não dá, não vai ter. Né? Então, a gente está passando por um momento agora muito complicado, que é o desabastecimento. E não é só de combustível não, porque ele começou com o de combustível, mas ele vai acabar se estendendo para o Ceasa, no supermercado, na farmácia, desabastecimento. Tudo porque o governo ignorou completamente, solenemente, as reivindicações de uma classe que carrega mais de 60% da riqueza do país. Ele simplesmente ignorou. Então esse exemplo serve para o esporte também. Quando o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, ele ignora as reivindicações, acontece isso. Lamentavelmente, quando a cidade não se investe em esporte, Até porque, Rogério, a gente tem que ver o esporte no âmbito global, né? O que você acabou de falar aí agora, a gente tem que ter os donos de clubes, entendeu? E a sociedade, a gente vê muita reclamação dos pais, que meu filho fica no celular, que o meu filho fica só na rede social. Os pais têm que ficar mais atentos para isso, não só porque o menino dele vai fazer parte do Bolsa Atleta, ou que o menino dele vai ser um atleta de alto nível. O esporte, ele anda junto com saúde, cultura e bem-estar. Ele tira o seu filho de dentro de casa, da frente do computador, do celular e das outras coisas que a criança pode ficar ali sedentária. Então o esporte ele tem que ser visto como um todo. E lá na frente, no momento certo, o seu filho vai ser visto com outros olhos. Ele é bom nisso. Ele é bom no futebol, ele é bom no atletismo, ele é bom no taekwondo, ele é bom no voleibol. Por que vai ser bom nisso? Porque mais para frente ele vai ser um cidadão que vai formar outros caráteres. E vai dizer de onde que ele veio. Entendeu? O esporte sempre caminhou
junto com homens de caráter, homens que são campeões lá na frente, entendeu? O cara que tem uma índole correta, ele participa um pouquinho do esporte. Porque o camarada que está praticando esporte, que hoje a idade mínima de trabalhar ela é bem avançada um pouquinho, se a criança estiver no esporte, ele não está na rua pedindo esmola, ele não está na rua assaltando o carro, ele não está na rua fazendo aviãozinho do tráfico. Então a gente está preocupado com essa questão, nessa questão também, não só do Bolsa Atleta. Muitas pessoas falam de projeto, e a prefeitura ela tem vários projetos, só que é igual o Bolsa Atleta. Ele tem que andar dentro da lei para estar trabalhando isso. E o esporte, ele tem que ser visto de forma geral. Tira seu filho de dentro de casa, coloque ele numa escolinha de futebol, numa escolinha de voleibol, taekwondo, para que seu filho não fique só na mesmice. E que você também não reclame, que ele fica só no celular e no computador. Às vezes o pai reclama, ele reclama do filho, mas mais do que falar, tem que mostrar como é que faz, né, gente? Tem exemplo, né? Porque mais do que a fala, do que o argumento, o exemplo convence muito mais do que o sermão. Às vezes o pai senta 2 horas com o filho, dá uma lição, que você tem que ser assim, assado, e não sei o que e tal. O filho olha para o pai não faz nada daquilo que falou, então não resolveu o problema. Nenhum. Né? Falou, entrou aqui, saiu aqui. Juliani, números do Bolsa Atleta. Você não tem ainda o número de bolsas que serão ofertadas para esse ano. Nós temos um aporte financeiro de 63 mil. Isso. 30% a mais do que foi colocado ano passado. Então, houve um crescimento. A nossa pretensão, e ano passado foram 27 atletas e equipes recebedores, né? E, então, acreditamos que vai ficar em torno disso, mas o valor de cada bolsa, ele é variável também. Ele é variável, né? Conforme o métier que o atleta está, o nível que está. E atletas que chegam tendem a receber menos, mas à medida que ele vai renovando, tende a crescer, porque a gente tem que valorizar quem já está na caminhada. A gente não tira a roupa de um santo para vestir outro. Então, a gente tem todo um trabalho para ver em qual patamar que está. Então, quando o atleta faz a sua prestação de contas, a gente analisa pelos mesmos critérios que o atleta tem quando entra no edital, a gente analisa a sua pontuação, qual é a sua produção. É claro que eu vou comparar um atleta corredor de rua com os seus pares e o de taekwondo com os seus pares. Então a gente vai ver qual é a maior pontuação. Maior pontuação significa nível mais elevado de competição ou maior número de competições. De qualquer forma, ou de um jeito ou de outro, a pessoa está investindo bem na modalidade, no seu trabalho. A pessoa que investe bem, ela tende a ter recurso maior. E aí, isso varia de modalidade para modalidade o recurso. É bom deixar claro, tudo com critério. Tudo com critério. Então, quem nos ajuda a apurar os valores e as pessoas é o Conselho Municipal de Esportes. O nosso olhar, ele tem um foco. Primeiro, o maior número de modalidades esportivas. Então, a gente recebe com muito bons olhos as modalidades novas, né? Nós já passou por nós 14 modalidades esportivas. Nem todas permaneceram. Que recebia e deixou de receber? O MMA deixou de receber, porque na hora da prestação de contas não era muito bom. Então, precisamos de ter nova representatividade. Mas, por exemplo, tá aparecendo umas modalidades novas aí, e se vier a nível de competição, é muito bem-vindo. Por exemplo, capoeira, Capoeira, o pessoal é muito organizado. Né? O judô, né, o Muay Thai. Quer dizer, a gente sabe que tem atleta do Muay Thai que está bem em nível competitivo, mas ir no departamento de esporte fazer a proposta ainda não foi feito. Então, os meninos que vieram aqui semana passada, futevôlei. Futevôlei. Então, assim, uma vez que ele comprove que está competindo, ainda que o métier deles ainda esteja a nível municipal ou na verdade regional, né? Aí eles vão começar nesse nível que está e vão galgar posições maiores à medida que os anos vão passando, como é o caso do atletismo e do... Bem lembrado pelo João, o pessoal do futebol que esteve aqui, meu amigo Edmar Shampoo, o Alexandre, o Jonas, o pessoal tem uma turma boa que está competindo em BH, está competindo fora do estado, Rio de Janeiro. Então, acho que é interessante, o futebol tem crescido muito, né?
e eu até fiz uma brincadeira com você aqui no programa, te cobrei aqui um apoio para essa galera e sei realmente que eles são pessoas sérias e que vão buscar esse apoio. Mas talvez falte informação. A desinformação, não falta gente para desinformar. Para desinformar tem um monte, né? Mas para informar, às vezes falta. Então, é exatamente isso. A gente também busca aquelas equipes que possam nos representar nos Jogos de Minas, que é uma representatividade muito importante para o município. A gente compete nos coletivos, né? E também nos individuais, em algumas modalidades que a competição abarca. A gente tem um olhar muito especial para os atletas PCD, são portadores com deficiência, que nós temos muito pouca representatividade e quando aparece um, a gente logo traz, abraça e investe, né? Então, nós começamos com representatividade no jiu-jitsu e no ciclismo ano passado. Vamos ver se a gente vai continuar com essas modalidades e se vai chegar novos, né? Então, quanto maior o número de modalidades para nós é melhor. Ter representatividade em diversas modalidades, os portadores com deficiência também é louvável. Manter aqueles que estão em alto nível, mas que fazem parte adequadamente das exigências do Bolsa Atleta, né? E novidades, novos atletas são sempre bem-vindos. Só precisa trilhar o caminho do Departamento de Esportes. O edital vai até quando? Está aberto até quando? Estará aberto até 4 de junho, que dá numa segunda-feira. Então tem toda essa semana. Muita gente para a última hora, né? O sábado e o domingo. E Pra a preparar segunda, toda a 5 documentação. horas, apaga a luz e fecha a porta. Sim, então até dia 4 de junho, às 5 da tarde, você tem aí, né, a oportunidade de pleitear o Bolsa Atleta e esperar depois o resultado, sem dúvida nenhuma. Meu caro João, mudando um pouquinho de pau para cavaco, vamos falar do Esplanada um pouquinho, do Verdão da Grota. Eu tenho um carinho muito grande pelo Esplanada, todo mundo sabe da minha história, não só por já ter jogado lá no Esplanada, mas por ter sido cria do bairro, né? E o Esplanada, logo no primeiro jogo contra o Servate, tomou 3-0, me surpreendi com o resultado, né? Até pelo poderio da sua equipe, pela montagem que vocês fizeram de elenco. Sei que o Servate também não é o mesmo da primeira fase, se reforçou bastante. Mas o placar de 3-0, você já me explicou várias vezes, né, a maneira que perderam o jogo. Mas não vamos falar da derrota que passou não, porque essa já foi e já era. Vamos falar do que o João vai fazer no Esplanada para reverter esse resultado agora, com certeza com a torcida todinha apoiando. Primeiramente, agradecer o espaço que você abriu no programa para estar falando do Esplanada, que é a casa da gente, né? O Esplanada vem de uma derrota difícil e vai ter que superar dentro de casa. O que a gente vai fazer é jogar o mais taticamente possível. O que a gente errou dentro da primeira partida, vou tentar não errar. Como técnico, que às vezes a gente também erra, a gente não vai para errar, mas erra. A gente espera o apoio total da torcida, que vai ter que ser uma virada histórica dentro do Esplanada. E costumo falar, tem alguns jogadores e amigos meus que, enquanto tiver 1% de chance, a gente tem 99% de esperança. Eu acho bacana isso aí. Dentro da Grota o jogo é diferente, é o nosso caldeirão, onde a torcida vai ter que estar apoiando do começo até o final. Pode até cornetar, mas deixa para cornetar no final. E o primeiro é apoiar a gente precisa de vocês. A torcida do Esplanada, a gente sabe que apoia o tempo todo, que está comigo o tempo todo. Eu agradeço isso. Fui abraçado pelo Esplanada na minha volta, como se eu não tivesse saído. E acredite, a gente vai dar a volta por cima. A torcida do Esplanada, ela apoia bastante, ela cobra muito, é na proporção, né? A cobrança e o apoio é proporcional. Eu só acho que a vaia, né, ela tem que acontecer depois do resultado final. Você perdeu o jogo, está eliminado, está desclassificado, aí você vai, aí você xinga o João de burro, pode xingar, não tem problema. Xinga o João de burro, pode papagaiar, não tem importância. Agora, durante o jogo não ajuda em nada. Não ajuda em nada, Rogério. Durante o jogo não ajuda, porque o cara já fica nervoso, porque ou o torcedor acha que o cara que tem campo ele quer errar. Ele entrou ali para errar, não, eu entrei ali, eu vou errar. Claro que não, o cara entrou para acertar, né? Agora, aliás, gostei muito quando você falou, a gente erra, porque nós estamos vivendo um momento também que tá cheio de gente por aí que não erra nunca. E eu desconfio muito de gente que não erra. Eu também. Gente que não erra, eu tenho uma desconfiança enorme.
Aquele cara que tem solução para tudo, sabe tudo, resolve tudo e não erra nunca. Eu desconfio muito desse cara. E nós temos alguns cidadãos que funcionam assim. Tem cidadãos que funcionam dessa forma. Tá cheio de cidadão por aí que não erra nunca. É aquele cidadão que se coloca acima do bem e do mal, estufa o peito. E cidadão assim, a gente tem uma meia dúzia, aqui em Caratinga eu conheço uma meia dúzia. Não vou nominar não porque vai ficar feio. Mas tem alguns cidadãos por aí que não erram nunca. E eu desconfio muito de gente que não erra. Então eu fiquei feliz de saber que você erra também, você é gente como a gente. O Esplanada pode contar com o maior empenho de todos os jogadores, né, Rogério? Como você falou. E porque também o ser humano erra e a gente vai procurar consertar os nossos erros dentro de campo. E o pedido é do apoio, do começo até o final. E a palavra que a gente tem dito muito dentro do Esplanada é fé. Se todos tiverem fé junto e trabalhar com muita vontade e empenho, a gente vai conseguir virar junto com a torcida, junto com todos os jogadores. E domingo você pode ter certeza que vai ter festa na Grota, se Deus abençoar. E já abençoou. E se não tiver, pode chamar o João de Burgo, não tem importância não. Tá bom, João? Não tem problema nenhum. Parceiro. Juliane, obrigado mais uma vez pela presença, esclarecedora como sempre, né? A madrinha do Bolsa Atleta. Obrigada. E eu tenho certeza absoluta que esclareceu muitas dúvidas, né, daquelas pessoas que estavam abertas a ouvir e a entender. Quem não estava aberto a ouvir e entender, eu acho que até desligou a televisão, mudou de canal, né? Mas quem estava aberto a entender a explicação, a ouvir a coisa correta, com certeza saiu esclarecedora a entrevista, o nosso bate-papo aqui, tá bom? Volto sempre. Obrigada. Bacana. Beleza, João? Tamo junto, É Rogério. domingo na Grota? Domingo na Grota. Tamo junto. Bacana. Meu amigo Moisés, fica triste não, o Vasco não vai jogar esse ano mais com o Bahia, então não vai tomar de 3, tá? Pode ficar Tem o tranquilo. segundo turno. Mas né? vai pegar, tem o segundo turno aí, o João lembrou que tem o segundo turno aí, má notícia pra você, vai jogar com o Bahia ainda de novo, e ainda tem o Vitória também, né? Então, realmente, ainda tem muito baiano pela frente, e realmente o Vasco da Gama não pode ver um baiano que vai gostar de baiano assim lá longe, hein? Meu Deus. Quem sabe o segundo turno o Flamengo consegue ganhar do O Flamengo na verdade não precisa de ganhar do Vasco, não. Não, faz parte. Bom, o tempo está estourado já, cheio de falar bobagem. Até semana que vem, se Deus quiser. Aquele abraço.